Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e prosseguindo aqui juntamente com vocês para mais uma jornada onde nós vamos revendo os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma mais intimista, uma forma que nos conduz ou nos leva a trilharmos com muita intimidade com esse nosso mestre, esse nosso condutor, ele que é responsável pela nossa prosperidade espiritual, porque muitas pessoas ainda se preocupam com a prosperidade física, financeira, e na verdade Jesus vem nos trazendo a prosperidade espiritual, que é o crescimento através do conhecimento, é o crescimento através da intimidade com o nosso mestre, com aquele que nos ensina. E nós estávamos vendo, inclusive no vídeo passado, sobre quando Pedro ele afirma que jamais iria negar Jesus, que ele daria a própria vida por Jesus. E Jesus falou que não, que ele negaria antes que o galo cantasse 3 vezes, ele seria negado, né? Teria negado 3 vezes antes do galo cantar. Então nós percebemos assim que Jesus ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece a nossa, digamos assim, os nossos percalços, porque ele conhece também e sabe que a nossa caminhada não é muito fácil, porque nós encontramos obstáculos, nós encontramos dificuldades em todos os níveis da nossa caminhada, da nossa existência. Então, agora no capítulo 14 de João, ele vai falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Crer em Deus é acreditar que nós estamos sendo conduzidos com uma diligência muito maior do que nós imaginamos. A responsabilidade do nosso aprimoramento, ele está assim num plano muito alto. Ontem nós estávamos numa reunião, alguém perguntou por que o ser humano da Terra é tão cobiçado, por que existem assim essa intensidade de ataques, né, de irmãos de outros orbes. E não é pela riqueza do planeta, não é também pelo nosso rostinho bonito, é pela nossa essência. Então, nós fomos criados simples e ignorantes e nós começamos a desenvolver as nossas potencialidades e demonstramos, nós habitantes do planeta Terra, civilização humana, demonstramos que nós temos assim uma certa adaptação. Então, nós podemos aprender com clareza o que é o bem e o que é o mal. Então, nós temos, talvez, até em tecnologia, um rebaixamento, mas nós temos uma capacidade que muitos outros não têm, que tem tecnologia e não tem essa capacidade de identificar aonde reside o mal. E é por isso que nós somos, então, muitas vezes levados a tomar decisões que são contrárias aos ensinamentos de Jesus, porque pode ser que uma proposta seja mais atraente do que a proposta de Jesus, que é amar uns aos outros como eu vos amei. Quando eu amo o meu semelhante como a mim mesmo, ou como Jesus amou, eu logo estou distante do pensamento de desejar o mal para o meu semelhante. Se o planeta Terra, a humanidade, ela fosse assertiva nesse ensinamento de Jesus, não haveria guerra e aqui nós seríamos uma civilização já, vamos dizer assim, elevada, né? Nós não estaríamos num patamar de provas e expiações ou de sofrimentos. Então, nós seríamos espíritos regenerados.
Quando Jesus fala, então, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. E ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês que eu estou indo preparar lugar. Por isso que eu digo, nós precisamos desse aprendizado para alçarmos outros patamares, onde nós teremos também um outro nível de entendimento, um outro nível de ou aprofundamento daquilo que nós desconhecemos hoje. Porque o que nós conhecemos hoje? O que nós conhecemos hoje é muito raso e nós fomos por muito tempo induzidos ou conduzidos para um conhecimento que não é nada de ampliar a nossa condição de filhos do Criador, ricos em conhecimento e potencialidade a desenvolver. E Jesus fala assim: eu vou preparar lugar e virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, porque para onde eu estiver, que vocês estejam também. Aqui precisa, assim, de um entendimento, porque lá no Apocalipse fala de um número 144 mil. Todo mundo acha que é determinado número de crentes que irão, mas não é isso. Quando Jesus fala daqui que ele, aonde ele estiver, esses que assimilarem, que entenderem os seus ensinamentos, os seus direcionamentos, estarão com ele. Então, um número expressivo de pessoas. Não dá para a gente falar assim, eu faço parte dos 144 mil. É, a Bíblia é um número cabalístico, eles trabalham muito com o número, e se nós fizermos um cálculo rápido, nós veremos que algo espantoso está por trás dessa afirmação de Jesus, mas eu colocarei isso num outro episódio, num outro vídeo, onde nós falaremos mais sobre os 144 mil, que são muitos e muitos e muitos. Aqui também Jesus, ele continua falando, mesmo vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Por quê? Porque nós passamos pela criação e conhecemos esse caminho. Esse caminho, ele está inscrito, ou esse conhecimento está inscrito na nossa própria consciência. Então, nós conhecemos o caminho. Novamente, eu vou citar a parábola do filho pródigo, que vai dissipando seus bens, pede a sua parte na herança, que não era herança, a palavra foi transcrita de forma errada, na verdade, é substância, e a nossa substância, nós somos centelhas divinas, então essa é a nossa substância. Então esse filho, ele pede a parte de substância para que ele fosse conhecer o mundo, e ele vai, e ele tem uma queda muito grande, que a gente chama de involução, e quando ele chega lá no fundo do poço, lá embaixo, onde não tinha mais para onde correr, que a parábola diz que ele comia as bolotas que os porcos comiam, ou seja, ele comia lavagem que sobrava, então ele comia aquilo que já não tinha mais sabor, não tinha mais nenhum nutriente, ele comia. Então essa é a nossa jornada. Quando nós chegamos naquele ponto em que nós falamos, não, daqui não tem mais como descer, nós temos que subir, é quando nós começamos o nosso processo evolutivo. E nós vamos então galgando, 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 até chegarmos a um ponto em que nós já temos capacidade de entendermos os ensinamentos de Jesus. E aí Tomé, quando Jesus fala isso, que já conhecia o caminho, e Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Isso é a nossa questão, isso é o nosso entendimento. Nós não sabemos para onde eu vou, qual é o meu plano para o futuro. Eu sempre digo que o ser humano, ele elabora um plano de futuro, assim, para daqui 10 anos, 15 anos,
quando eu me formar, depois é quando eu me aposentar, depois é quando eu tiver aposentado. Eu sei que eu já estou na velhice eu vou ficar ali, vou só aguardar o momento de sair do palco terreno. E não é só isso, né? Aí eu digo que ao portal, quando a gente encerra essa atividade terrena, há um portal grande para ser percorrido, e esse portal ele vai ser percorrido por aquilo que nós construímos. E para não fazermos a mesma pergunta que Tomé fez, nós não sabemos para onde você vai, como que nós podemos saber o caminho? Porque hoje nós temos um embasamento, sim, do conhecimento para onde nós vamos. E evidentemente que nós já temos uma pálida ideia do caminho, porque nada se encerra no túmulo. E eu digo sempre assim que a partir desse momento em que nós finalizamos essa fase, esse ciclo, nós passamos a ter com visão, com discernimento, então nós passamos a ter uma condição muito mais aprimorada para prosseguirmos caminho adentro, né? Então nós temos que fazer uma avaliação assim, o que nós faremos daqui 250, 300 anos. Aonde nós queremos estar nesse período. E aí é que vem o grande choque, porque nós não temos essa programação. E isso se chama programação espiritual, que também falarei numa outra oportunidade. E aí Jesus então fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. E aí que está todo o nosso esforço aqui, conjunto, no nosso grupo, que é pequeno, mas já é muito importante, porque nós vamos tendo capacidade também de auxiliar aqueles que estão na nossa retaguarda. E aí a gente vai fazendo esse trabalho maravilhoso de chamar mais espíritos para que se entendam, que se compreendam e também estabeleçam o objetivo da vida por aqui no planeta Terra. E aí Jesus fala, se vocês me conhecem, também conhecem o meu Pai. E já desde agora vocês o conhecem. E também tendes visto, porque Jesus, quando ele fala do Pai, ele não tá citando o Criador, que é o nosso Pai Celestial, que é o nosso Pai Criador, mas Jesus está falando do Pai dele, um Pai. E esse Pai de Jesus é que justamente por desconhecimento nós ainda não conhecemos. Então, quando ele fala que se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai, porque ele é o representante desse Pai. É esse Pai também que vai trazer, ou vai ter que prestar, contas da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. E aí Felipe, também um discípulo, pergunta, Senhor, então você nos mostra o Pai? Isso nos basta, porque como Jesus falava muito de Pai, 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 e Jesus não mostrava esse Pai. Então por isso que eu falo, não é o Criador, é um outro Pai. E aí Jesus fala assim, estou há tanto tempo com vocês e vocês me têm visto. Me têm visto, Felipe. Ou seja, vocês me viram, vocês entenderam quem eu sou, porque quem vê a mim, vê o meu Pai. Porque ele me colocou dentro da responsabilidade, do resgate de todos aqueles que me escutam. A minha missão aqui é trazer a consciência para que todos possam compreender, entender o valor de cada um. Por isso, o autoconhecimento, ele é fundamental, porque quando nós começamos a praticar o autoconhecimento, nós vamos tendo uma noção mais clara de quem nós somos e o que nós estamos fazendo.
sem as máscaras, sem hipocrisia. Isso é muito complicado, porque na maioria das vezes nós usamos máscaras. Eu digo sempre que muitas pessoas dizem: ah, eu estou representando um papel de mãe, estou representando um papel de. Tô fazendo o meu papel de filho. Não é papel. Nós não somos atores. Nós somos seres em aprendizado. O aluno, ele não está representando um papel, ele está aprendendo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós viemos fazer. Buscar esse aprendizado, para que nós possamos entender o sentido da vida. E, e Jesus então fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. E como você me diz, Felipe, mostra-nos o Pai. Então Jesus deu uma chamada no Felipe. E ele diz assim: você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, eu faço a grande representação desse Pai. As palavras que eu digo, não as digo de mim, mas sim as digo pelo Pai, porque é Ele que me incumbiu essa passagem. Nesse momento, porque Jesus também está prosperando espiritualmente. Então, Jesus, ele é o grande responsável pela nossa prosperidade espiritual, pela nossa prosperidade moral, pelo nosso senso apurado cada vez mais do que é justo, que muitos acham que justiça é a lei de Talião, né? Você fez, você vai também receber. E não, justiça é um modo correto, um modo reto, justo de ser. Então, isso que é um ser justo. E aí Jesus então prossegue falando, né? Eu digo, na verdade, que aquele que crê em mim fará tudo o que eu faço e fará ainda maiores obras do que estas que eu realizo, porque eu vou para o meu Pai. Então, Jesus nos reveste da capacidade de fazermos obras até maiores do que ele faz. Não é porque nós seremos superiores a Jesus, porque a maturidade dos seres humanos, ela já também cresceu. Então, para Jesus falar, por exemplo, para espíritos endurecidos, naquela época, amar o próximo como a si mesmo, era uma coisa muito complicada. Tanto que isso aí levou à pena da crucificação. Mas hoje, para eu falar para vocês, amar o próximo é tão importante como amar a mim mesmo, já não causa tanto impacto. Porque quando Jesus falou isso, ele foi considerado um revolucionário, ele foi considerado um elemento perigoso para o Império Romano. Embora, né, na história a gente vai entender que Pilatos, na verdade, ele não viu possibilidade de Jesus ser uma grande ameaça ao Império Romano. E era. Nesse ponto, Pilatos se equivocou, e ainda é. Jesus é uma grande ameaça, porque esse Império Romano, lá de trás, ele permanece, ele é o sistema que nos rege. Ele rege globalmente. Então, quando Jesus ele fala isso, que nós podemos realizar obras maiores, porque nós já temos a capacidade de discernir, de compreender. E aí ele fala: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo aquilo que nós pedirmos para ele, ele vai nos favorecer, porque quando nós agimos assim, nós realmente mostramos para o Pai, que Jesus fala, que Jesus realmente está levando essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade a um patamar desejável. E aí ele fala: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu mesmo farei.
E isso nos dá uma plenitude, porque nós temos que rogar mesmo, nós temos que pedir para Jesus, nós temos que conversar com Jesus e não formular preces ou orações que já são escritas. Nós temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa sinceridade, abrir a nossa própria essência para Jesus. E nós seremos, sim, ouvidos. É porque na maioria das vezes nós pedimos pelas coisas materiais, que muitas vezes ele nem tem como atender. Porque Jesus não está aqui para a nossa prosperidade material, e sim pela nossa prosperidade espiritual. E onde há prosperidade espiritual, há também a prosperidade material. Porque é uma coisa assim, comum, normal, né? Porque nós já não estamos mais vinculados na busca do ter, nós estamos mais voltados para a busca do ser. E é isso, então, que Jesus vem nos trazer nesse trecho do Evangelho. E, então, a nossa reflexão semanal fica por aqui. Vamos pensar direito do que nós estamos fazendo dentro dessa grande escola, onde nós aprendemos e também somos instrutores para aqueles que ainda não entenderam muitas coisas. Então é isso, espero que vocês tenham uma semana abençoada e estaremos juntos na próxima semana. Mas antes, eu peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo e façam comentários, porque isso vai dar embasamento e outras pessoas, além de nós, vão receber pela plataforma, porque ela vai entender que é relevante. Não é a projeção pessoal, mas é a projeção do Evangelho do Cristo, e nós somos os seus semeadores. Nós somos os portadores das sementes de Jesus. Isso eu fiquei sabendo recentemente. Também é um assunto que vamos tocar em breve. Eu desejo a todos uma semana iluminada, produtiva e com muita prosperidade espiritual. Beijo e até a próxima.